Beleza? Ok. E das frações impróprias, como a gente falou, vai surgir então as frações ditas mistas ou compostas. Aí mistas, quando temos uma fração 1 sobre 2, por exemplo, nessa fração nós temos uma parte que é inteira e um meio nessa, né? É fazer 3 a dividir por 2. Então eu posso ter uma parte que é inteira, cada um vai receber algo, digamos que você tem 3 canetas, a dividir para 2 pessoas. Então cada um vai receber pelo menos uma caneta inteirinha. É essa inteira que aparece aqui, viu? Só que vai sobrar uma. Essa uma a gente corta no meio. Pode? Não, senão o outro não pode escrever, né? Se for lápis já te dá, agora a caneta não dá. Pronto, então vai ter uma parte inteira e um meio. Ok? Se a gente olhar aqui, vamos ver a representação. Assim, nós temos 3 sobre 2 e 1 o inteiro, mais o pedaço aqui, ó, é o inteiro por 2. Beleza? Que é o meio aqui, ó. A forma. Quando vocês forem ler mais a maneira de, ou estudarem a maneira de fazer leitura como estava comentando com vocês aí sim vão lembrar dessas formas de ler. Você vê que essa aqui é 3,5. E lá vão encontrar essa forma de ler. 3,5 e aqui é 1 sobre 2 é meio. Ou 1 sobre 2 também. Ok? Como está escrito aí. Bom, essa é uma forma. A outra forma aqui, ó, de representar esse mesmo número. Que é esse 1 que aparece aqui ao lado, está o meio lá. Beleza? E aí, só para ilustrar mais, você tem aqui fração imprópria, está aqui a fração imprópria. E as formas de representar ela. Essa aqui, a composta ou a misturada, lá, mista. Beleza? Vamos para frente. A fração aparente. Como a gente já viu, falou que essa aparente vai ser uma fração cujo numerador é múltiplo do denominador. Logo, essa fração imprópria é um número inteiro, ok? Um número inteiro. Sendo um número inteiro, aí vem cá, múltiplo, o numerador é múltiplo do denominador. Vamos lá para frente. Tem esse exemplo aqui, 15 sobre 2. No 15 sobre 2, nós estamos fazendo, desculpa, 15 sobre 5, estamos falando de que os 15 é múltiplo o 15 é múltiplo de 5. Mas quem é esse fator que é multiplicado por 5 para ter 15? Exatamente o número 3, né? Então, existe um número que é multiplicado por 5 e dá exatamente o 15. É por isso que nesse exemplo, o numerador é múltiplo do denominador. Beleza? Isso é bem claro para vocês. Toda fração aparente, portanto, é um número inteiro. Porque aqui o 3 é o número inteiro. Como a gente vai operar com frações? Isso é muito importante. Então, operar com frações é você ter um controle bastante dos conceitos que a gente acabou de estudar. Mínimos, os múltiplos, os números primos, decompor um número fator primo, encontrar o mínimo múltiplo comum. Então, esses conceitos são importantes para a gente operar com frações, beleza? Então, vamos utilizar a adição, multiplicação, subtração e divisão. As 4 operações funcionam bem no conjunto que nós estamos aí a trabalhar. O conjunto, nas frações, operações com frações, nós podemos estar trabalhando com essas 4 operações. Então, vamos reforçar isso. Adicionar, quando temos na adição, adicionar, na multiplicação, multiplicar, na subtração, subtrair e divisão. Beleza? Todas são frações. Atenção então, hein? Na comunicação, deixa eu beber um pouquinho de água, viu? Na comunicação, como estou tendo com vocês, é uma comunicação na língua materna. Que língua materna é essa? Nossa língua portuguesa. Nossa língua que falamos em português é a qual estamos comunicando com vocês. Se não fosse a língua portuguesa, estaria falando outra língua materna. Se eu falar, por exemplo, em dialeto africano, falar acho que é o professor. Eu falo para ele falando, e aí vocês estão bem? Tá vendo? Se não traduzir isso, eu saber que eu disse. Então, a nossa língua materna é essencial, nos permite a comunicação entre pares, né?
Então, nessa língua materna, o resultado da adição de duas parcelas A e B, ou mais parcelas, a gente pode ter A, B, C, D, tantas parcelas, a gente opera com a adição. Quando está operando com a adição, o resultado que a gente vai obter é a soma. Beleza? Logo, a soma não pode atuar como operação. A operação é a adição, cujo sinal é aquele mais. Certo? Mais. Muito bem. Soma é resultado da adição de duas parcelas ou mais parcelas que a gente tiver. Logo, não se deve utilizar a palavra soma como operação, porque soma é resultado da adição de duas ou mais parcelas. Você pode encontrar também essa discussão, você lendo essa referência que já está lá no vosso material, e lá na unidade 0 também, quando a gente apresentou, está lá nas referências, vocês têm. Você pode estar lendo também. Exatamente na página 180 fala sobre esse conceito aqui, ok? Logo, a soma, estou querendo dizer que não podemos escrever palavra do tipo somando A com B. Isso aparece muito em vários lugares, ou as pessoas inclusive falando. Mas não podemos utilizar soma como operação, porque o resultado está lá, você fez assim, 2 mais 2, 4. 4 é resultado, não pode usar o 4 como operação. Né? A operação é adição. Você tem 12 mais 8. Você vai ter resultado que a soma é o 10. 10 é soma. Então não pode usar o 10 como operação, porque é resultado. Porque a gente tem a operação e a adição. Beleza? Então não podemos falar nem somando, nem somar A e B, nem somar A com B, nem somando, isso não pode. Pode falar. Pode até falar, não vai acontecer nada, mas conceitualmente estamos cometendo um equívoco conceitual, né? Logo, porque soma é operação. Nesse caso, quais são? Então, professor, como a gente vai falar? Então, usar a operação, adicionando A com B, ou adicionar A com B, ou adicionar A com B. Beleza? Sucesso, né? Então, vejam alguns casos específicos. Um novo gerador. Gente, eu falei, no primeiro momento que eu falei de gerador, agora eu não reforcei uma frase que estava bem lá em cima, nessa posição do vosso slide, dizendo que o gerador, então, ele atua como um elemento importante na formação do recurso humano. Porque lá nós podemos criar as nossas tarefas aqui. Você pode criar as tarefas que você quiser, desde que você utiliza essas informações que estão no gerador, né? E aí cria 1 milhão de tarefas a partir dela. Tá bom? Então você é autônomo. É o protagonista, como estava bem escrito lá, eu passei, nem falei sobre isso. Protagonista, né? Isso é o processo de aprendizagem. Formar duas frases, duas frações. Você vai formar a partir desses números, você forma duas frações, duas frações, uma própria, outra imprópria. Professor, como que formo isso? Acabamos de falar isso, né? Nós acabamos de ver o que é fração própria e imprópria. Então, a partir desse número, você pode formar tantas frações impróprias que você quiser, tantas frações próprias que você quiser, a partir só olhando nesses números aqui. Beleza? Então esse comentário que estava falando, exatamente está vindo aqui, né? Gerador de tarefa, ele atua como elemento importante na formação do professor, na medida em que pode colocar o formador na posição de protagonista, como sugerido lá aqui no gerador, né? Organizando as próprias tarefas, você organiza a própria tarefa, porque aqui não estou dizendo qual é a fração que você quer, estou falando do tipo de fração, mas qual delas, cada um vai gerar uma própria fração olhando aqui, beleza? Isso é importante, né?
E, então, como a gente faz? Como a gente falou, para realizar a tarefa, primeiro a gente identifica a tarefa 1 e o gerador ao qual pertence. Então, essa aqui é T1 do GT3. T1 do GT3, para realizar essa tarefa, identificamos, a gente escolhe dois números aqui no gerador que nos fornece a fração própria e outra uma fração imprópria, beleza? E aí, com essa fração imprópria, a gente vai operar fazendo 1 sobre 3 mais 7 sobre 4, as frações que a gente formou. E aí calculamos um mínimo múltiplo comum desses dois números no denominador, dos denominadores, e aqui é 12. E aí a gente faz então 12 a dividir por 3 é 4. Então 1 vezes 4, tá aqui 1 vezes 4, depois mais, que é o sinal que está aqui. 12 a dividir por 4 é 3, a gente faz então 7 vezes 3, aí no numerador. Daí depois a gente vai operar, realizando essa, obtendo o produto das parcelas lá em cima. E aí nós temos aqui 4 mais 21 sobre 12, e assim temos o resultado 25 sobre 12, como a soma dessas duas frações que a gente constituiu. Ok, pessoal?